Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô passando por aqui para fazer essa aulinha com vocês para que vocês consigam responder as atividades, ok? Bom, muito bem. O nosso assunto é a formação do povo brasileiro e nós já aprendemos sobre os indígenas. Tivemos uma série de informações, né? De como o povo indígena era dono aqui das terras brasileiras, né? E como que os colonizadores, os portugueses, ao chegarem, foram dominando essas terras, ok? Muito bem. O nosso assunto de hoje é sobre os povos africanos, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: a África é um continente. Continente é um conjunto de países. Então, quando eu falo em África, eu tenho países como Argélia, Senegal, África do Sul, Angola, uma série de países, tá? Muito bem. Os africanos, eles eram trazidos para o Brasil para, infelizmente, trabalhar como escravos, tá? Então, eles não vinham de vontade própria. Os europeus que queriam essas pessoas para realizar comércio, eles iam até as costas litorâneas de alguns países africanos e compravam, né? Por meio de trocas, inclusive, tá? Trocas de mercadorias, e levavam essas pessoas, inclusive famílias inteiras, que eram trazidas aqui para o continente americano. E o Brasil foi um país que recebeu uma grande quantidade de africanos e forçavam-os ao trabalho escravo, né? Mas existiu um movimento muito forte para que houvesse a libertação desses africanos que faziam serviços extremamente pesados, cuja vida era muito difícil. Eles viviam todos amontoados nas fazendas onde eles eram trazidos, né? Porque tinham seus donos. Os fazendeiros compravam esses negros como se fossem verdadeiras mercadorias. Quando eu digo negros, eu estou me referindo não à cor da pele, tá? É que a maioria dos escravizados da África eram de países da África abaixo do grande deserto do Saara, que são todos povos de pele escura, né? De pele negra. Muito bem. Eles faziam serviços forçados e era desumano, né? Como eles se alimentavam, como eles eram tratados, ok? Bom, então pensando em tudo isso, por exemplo, hoje o que a gente tira, nós temos uma série de alimentos e de palavras que vêm da cultura africana, né? O povo africano é muito forte. A etnia, ou melhor, o povo brasileiro nada mais é do que uma mistura de etnias, né? Povos da África com os europeus que aqui chegaram para a colonização, mais os indígenas, né? Só que chegou um momento que muitos começaram a conquistar sua liberdade fugindo, né, dos locais onde moravam, das suas fazendas, e eles instituíram os quilombos, o que na verdade hoje a gente chama de quilombo, porque existe as comunidades quilombolas até os dias de hoje, aquelas comunidades que abrigam não só os descendentes de africanos, tá, mas pessoas sem uma moradia específica, descendentes de indígenas, enfim, pessoas que geralmente se acham marginalizadas pela sociedade, ok? Muito bem, então essa foi a aulinha, eu espero que tenha contribuído bastante para que vocês consigam realizar as atividades de vocês. E eu queria só complementar com o seguinte: parem para pensar,
aqui no Brasil já existia um povo nativo de muito, muito tempo atrás, ok? Chegaram aqui europeus para colonização e, após isso, também os africanos para o trabalho escravo. Imaginem como foi a convivência de tudo isso. E nós somos brasileiros graças a essa mistura maravilhosa de cheiros, de gostos, de cores, né? Muito obrigada, meus queridos alunos. Estou morrendo de saudade. Cuidem-se bastante, porque o Covid tá por aí. Beijão para vocês, viu? Bons exercícios.